Olá, queridos amigos, eu sou a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Fibromialgia, quando o corpo todo dói. A fibromialgia não é considerada uma doença, e sim uma síndrome, porque nós não conhecemos as causas dela. Então, ela se apresenta como um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam o quadro clínico da síndrome fibromialgica. Por exemplo, dores musculares generalizadas. Esse indivíduo pode sentir dor no corpo todo e estas dores podem ser migratórias, ou seja, um dia dói o ombro, a cervical e o joelho, na semana seguinte é o outro joelho, a coluna e o pé. Esses indivíduos apresentam também rigidez articular, então eles têm às vezes uma sensação de inchaço subjetivo. Eles perguntam: tá vendo como tá inchado? E você olha e fala: não, não tem nada inchado, mas a sensação subjetiva dele é de que há um inchaço. Eles apresentam muita tensão muscular e muita fadiga, porque este quadro todo gera muito gasto energético. Possuem queixas de insônia, dores de cabeça, resfriados constantes, sinusite, alergia. Eles também podem apresentar dores no peito, síndrome do cólon irritável. Então, um dia o intestino está preso, no outro dia o indivíduo tem diarreia. Então, vejam que há uma complexidade no quadro sintomatológico desse paciente. O Colégio Americano de Reumatologia, em 2010, ele trouxe uma atualização dizendo que para fazer o diagnóstico da fibromialgia não é mais necessário a palpação dos pontos dolorosos, porque antigamente o paciente saía do consultório médico e vinha para a sessão de fisioterapia morrendo de dor por causa da pressão que era feita naqueles 12 pontos que a literatura traziam como pontos que confirmavam o diagnóstico da fibromialgia. O Colégio Americano aboliu esta etapa do diagnóstico clínico, dizendo que agora o que existe, o que a gente tem que pensar são regiões doloridas e não apenas especificamente os pontos doloridos. Com relação ao diagnóstico médico, existe o que se chama de ausência de marcadores laboratoriais, ou seja, não existe um exame de laboratório que o indivíduo faça e que tenha então um diagnóstico de fibromialgia. Não, o diagnóstico é clínico. No entanto, sabe-se já, alguns estudos nos trouxeram, com amostras que foram coletadas do líquor e algumas amostras do sangue também, que demonstraram duas situações. Esses indivíduos normalmente apresentam o aumento da substância P de pen em inglês, dor. Eles apresentam o aumento dessa substância P, que é uma substância que está envolvida na dor, mas também está envolvida quando o indivíduo se sente agredido. Então, existe muita quantidade dessa substância no organismo do indivíduo e pouca serotonina. Com pouca serotonina, que é o nosso analgésico natural, e muita substância P, então você teria aí o desequilíbrio central da dor, quer dizer, o cérebro libera mais a substância que provoca dor e menos a substância que traz analgesia para esses indivíduos. Uma situação bastante curiosa nesse quadro clínico é que os indivíduos fibromiálgicos normalmente se apresentam com muita boa aparência. Então são pessoas perfeccionistas,
São pessoas muito engajadas em ajudar outras pessoas, familiares, amigos, muito engajados nesse sentido. E eles cuidam muito da aparência, têm uma aparência saudável, e isto acaba sendo um aspecto contraditório, porque quem olha esse perfil de paciente, normalmente mulheres, não acredita no sofrimento que essas pessoas vivem por não falar e por não expressar a sua própria dor, tampouco, numa grande maioria das vezes, saber que possuem essa síndrome ou mesmo procurar ajuda. O tratamento médico é feito com analgésicos, antidepressivos e outras classes de medicamento. O tratamento fisioterapêutico deve sempre incluir muita terapia manual. Esses indivíduos se sentem muito bem com o toque, porque a vivência física da dor, ela é muito traumatizante, e terapias manuais que possam liberar, por exemplo, o shiatsu, que através da digitopressão libera endorfina, a liberação miofacial que solta as tensões daquela fáscia, aquela capinha branca que reveste os músculos. Então, essas terapêuticas manuais que têm um objetivo terapêutico são muito bem aceitas no quadro clínico da fibromialgia, além de todos os outros recursos analgésicos que a fisioterapia tem para oferecer para esse perfil de paciente. Então, a eletrotermo analgesia, que são as correntes que trazem analgesia, os recursos de calor profundo, como ondas curtas, o micro-ondas terapêutico, vários recursos, ultrassom, que também é um calor profundo local e que pode ajudar a desativar os tender points, que são aqueles pontos doloridos que o fibromialgico apresenta, e uma série de recursos e, acima de tudo, quer dizer, junto com tudo isso, as orientações ergonômicas, porque não adianta o melhor tratamento do mundo se esse indivíduo vai se largar no sofá assistindo televisão, sem apoio lombar, num sofá mole, dormindo de qualquer jeito. E é aí que eu vou falar daqui a pouco da nossa joelheira do sono. Então, a fisioterapia, ela vai dar, ela vai cercar a vida desse indivíduo com todas as orientações, cuidados e prescrições de exercícios adequados para que ele possa conviver com essa síndrome de uma forma onde a sua qualidade de vida exista. Existem alguns fatores predisponentes para o desenvolvimento da fibromialgia e eu vou falar aqui de um deles. Os fatores e as experiências estressantes de abandono, violência ou agressão na primeira infância podem sim ser fatores predisponentes para o desenvolvimento da fibromialgia. Em 2013, uma tese de doutorado que foi feita na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa entrevistou várias mulheres com fibromialgia e uma delas trouxe o seguinte relato. Eu vou abrir uma aspas aqui para repetir o que ela disse. Antigamente, me batiam, me maltratavam, me agrediam fisicamente. Hoje, ninguém mais faz isso comigo, mas parece que existe um fantasma que continua a me bater, porque as dores são idênticas. Fecha aspas. Daí nós vemos a tendência desses indivíduos de guardarem para si tudo aquilo que sofreram. Às vezes, ele não sofreu uma experiência física real, traumatizante, mas às vezes foi uma experiência moral. No caso dessa paciente, foi moral e física ao mesmo tempo. Então essas pessoas, elas guardam para si e isso fica impresso no corpo em forma de dor. A dor não passa porque a memória não passa, porque de alguma forma aquele conteúdo emocional não foi resolvido.
Daí a importância desse indivíduo fazer psicoterapia, daí a importância desse indivíduo fazer fisioterapia, ter um contato de acolhimento com o próprio corpo, sentir no corpo referências diferentes daquilo que ele vem sentindo há anos, que é apenas a dor. A possibilidade dele sentir conforto, aconchego e prazer no seu próprio corpo. Então, esses aspectos podem e devem ser trabalhados para qualquer pessoa que saiba que tem esse diagnóstico, ou para você que ouvindo este vídeo se identificou com algumas das informações passadas aqui, que você possa procurar ajuda, porque você terá várias formas de enfrentar esta difícil e desafiadora síndrome fibromiálgica. O curso que nós temos na plataforma do Instituto Ensaiando o Futuro, Entendendo a Dor Psicoemocional, pode trazer ferramentas importantes para que você entenda melhor este quadro. E a nossa joelheira do sono, o acessório que você deve colocar entre os joelhos para dormir de lado, tendo então um perfeito alinhamento da coluna quadril e dos joelhos. Quando você vira de lado, como ele está fixo na sua coxa, ele vem junto. E se você tem um problema de joelho e gosta de dormir de barriga para cima, que a gente chama de decúbito dorsal, a joelheira também pode ficar no seu joelho, fazendo com que ele fique numa semiflexão, ou seja, ligeiramente dobrado, e pode te trazer um conforto também na posição de barriga para cima. Eu quero agradecer a sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Não deixe de compartilhar, assinar o canal, nos seguir nas mídias sociais e comentar. Eventualmente eu recebo sugestões de temas de vídeo e procuro atender a todas elas. Muito obrigada e um grande abraço.